Opa, então a mulherzinha do Google falou aí, this call is now being recorded, essa chamada está sendo gravada. Eu sou o professor Afonso de História, hoje é dia 6 de julho, e essa é a aula do nono ano, para os nonos anos. Eu decidi começar a gravar logo antes de começar o conteúdo por causa dos avisos, para que a galera do YouTube possa ter acesso e também à informação. Essa é a nossa última aula ao vivo do segundo bimestre. Não só eu, mas acredito que todos os professores do colégio de vocês já receberam na semana passada a vacina. Eu fui vacinado na segunda-feira aí contra o Covid. E isso quer dizer que em agosto nossas aulas devem voltar, nem que seja híbrido em sala de aula. Então, se não, ainda que não voltem todos os alunos ao mesmo tempo, eu não tenho certeza se vai ser esse o caso, pelo menos meio a meio deve voltar. Tipo, metade da turma numa semana, outra metade na outra, e aí a gente estuda na sala de aula e no Google Classroom ao mesmo tempo. Tudo indica que vai ser esse ensino híbrido aí que vai voltar, e realmente deve ser esse o caso, porque a vacinação está andando bem rapidinho. Eu não imaginava que fosse tão rápido, inclusive. É, O calendário de vocês fala sobre o recesso, tá aqui o calendário. Eu recebi esse calendário que vocês estão vendo na apresentação em janeiro, então eu não sei se ele mudou, mas a princípio o que ele diz aí é que na semana que vem, a partir do dia 16, os senhores já estão de recesso, então o nosso bimestre acaba agora essa semana. Semana que vem vai ser conselho de classe, né? Os professores vão discutir aí sobre os alunos reprovados e aprovados. Não deve haver aula ao vivo, e aí, tendo fechado o bimestre, vocês vão poder pegar o boletim de vocês. O recesso, de acordo com esse calendário que vocês estão vendo aí, é do dia 17 de julho, ou seja, sem ser o próximo sábado no outro, e ele vai até o dia 1º de agosto. Então, no domingo, dia 1º de agosto, é o último dia de recesso de vocês, e tudo indica que no dia 2 a gente já volta para a sala de aula como ensino híbrido, e vai ser um prazerzão conhecer vocês pessoalmente. Ainda assim, vocês têm que ficar atentos, porque, como eu disse, eu recebi esse calendário no início do ano, e tudo vai depender da vacinação e do sindicato. Pode ser que o sindicato dos professores diga aí que só quer voltar às aulas quando os alunos tiverem sido vacinados, sei lá. Então, fiquem atentos nas notícias. Vai ser postado no Google Classroom aí durante o recesso, beleza? Como é que vai ser o retorno às aulas, se vai acontecer, se vai ser híbrido. Tudo isso vai ser falado para vocês pelo Google Classroom. Então, mesmo estando de recesso agora do meio do ano, não deixem de entrar lá de vez em quando para ver se está tudo certinho, como é que vai ser o retorno às aulas e tudo mais. Tranquilo, meus amiguinhos? Essa é a nossa última aula do segundo bimestre, então semana que vem vai ser conselho de classe, e basicamente a gente vai concluir esse conteúdo do segundo bimestre, que são as duas guerras mundiais, né? A gente já estudou a primeira, tem estudado a Segunda Guerra Mundial, e hoje, na aula de hoje, a gente vai ver como é que esse conflito, que foi o maior de toda a nossa história humana, como é que ele acabou. Tranquilo? Pois bem, para aqueles de vocês que tiverem um livro didático, esse conteúdo está na página 129, e vamos começar então. Recapitulando o que a gente estudou até hoje sobre a Segunda Guerra Mundial. É importante, se você estiver anotando e eu passar muito rápido o slide, me avisa que eu volto rapidinho, beleza? Se você estiver anotando aí, escrevendo. Lembrando que esse slide vai estar depois disponível lá no Google Classroom, mas eu ainda aconselho que você mantenha o hábito de escrever no seu caderno, porque assim você aprende mais. Tranquilo? Bom, a Segunda Guerra Mundial, a gente estudou que ela começou com a invasão da Polônia, lá em 1939. Então, questãozinha de prova, né? O que marcou o início da Segunda Guerra Mundial foi quando a Alemanha e a Rússia invadiram a Polônia em 39. A invasão da Polônia, então, marcou o início da Segunda Guerra Mundial, e eu disse para vocês que a Alemanha tinha uma tática, ou seja, uma estratégia que era destruidora no início da Segunda Guerra Mundial, chamada de Blitzkrieg, que em alemão significa guerra relâmpago. Até hoje a nossa polícia usa essa tática, que é a Blitz, né? Você deve ter ouvido falar do seu pai reclamando aí, porque eu fui parado numa Blitz, né? Quer dizer, de repente os policiais se juntam em um lugar e começam a parar os carros para ver os documentos, procurar bandido e tal, aquela coisa toda, sem avisar ninguém. Então é relâmpago, tudo aquilo que é
movimentado rapidamente, a gente chama de Blitz, que significa relâmpago em alemão. E essa tática de Blitzkrieg, lá na Segunda Guerra Mundial, a gente estudou, foi tão brutal que, em questão de meses, em menos de 4 meses, os alemães já tinham dominado a maior parte da Europa Ocidental. Então, eles invadiram a Polônia, se eu não me engano, em abril, se eu não me engano, e só 4 meses depois eles já tinham dominado a França, a Bélgica, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca e assim por diante. Esses países aí do oeste europeu. Os alemães avançaram tão rápido que esses países não tinham tempo de se defender. Nós vimos também que os anos iam se passando, né, no conflito acontecendo. Os alemães chegaram a bombardear a capital da Inglaterra, né, Londres foi bombardeada durante muito tempo, aí, durante vários meses, recebendo bomba na cabeça lá por parte dos alemães. E isso deixou os alemães muito confiantes, né? Eles conseguiram dominar a Europa toda, só ficou faltando ali a ilha da Inglaterra, a Suíça, que era neutra, e a Rússia lá do outro lado. E o resto tudo basicamente era território alemão. E aí eles decidiram invadir a Rússia. Nós vimos que invadir a Rússia nunca é uma boa ideia, né? O Napoleão tinha tentado isso, vocês estudaram Napoleão aí no 8º ano, e o Napoleão levou uma surra do General Inverno, né? Os russos chamam o inverno deles de General Inverno, porque o cara é o combatente mais importante da Rússia, a estação do ano, né? O inverno. Porque tem lugares na Rússia onde a temperatura no inverno chega a menos 50 graus. Não tem nenhum soldado que aguente isso. Eles morrem de frio mesmo e não dão conta de manter a guerra. Então, a Rússia ela é defendida pelo seu clima, né? E nós vimos que, mesmo sendo uma má ideia, o Hitler decidiu invadir a Rússia naquilo que ficou conhecido como a Operação Barbarossa. E essa Operação Barbarossa foi a decisora, né, aquilo que decidiu pela derrota do Hitler. Foi o que fez o Hitler ser derrotado. Porque a campanha demorou demais, ele não conseguia chegar até Moscou, na capital da Rússia, e aí o inverno chegou, derrotou os nazistas e os russos saíram vitoriosos. A primeira grande derrota dos alemães, então, foi em 1943, na Batalha de Stalingrado, enquanto eles tentavam invadir a Rússia. Inclusive, tem um canal muito bom do YouTube que eu super indico para vocês sobre esse tema, chamado Mundo Sem Fim. É o canal de 2 brasileiros, eles são um casal, eles falam tudo em português, é maravilhoso, e eles visitam esses países. E aí tem um vídeo deles muito legal em que eles visitam a cidade de Stalingrado, que ainda está até hoje lá com vários prédios destruídos desde a época da guerra. Os russos não arrumaram a cidade para que ela sirva como um museu, né, da época da Segunda Guerra Mundial. E aí tem lá o casal do canal visitando a cidade, tudo é muito legal. Eu super indico vocês, vou deixar inclusive aí no chat. Deixa eu encontrar o chat, tá aqui. Eu vou deixar aí no chat o canal, YouTube Mundo Sem Fim. Procurem um vídeo deles sobre Stalingrado. Muito legal mesmo. Então, a partir dessa batalha, em 1943, a Alemanha começou a amargar sucessivas derrotas. O Hitler começou a perder todas as batalhas após a Batalha de Stalingrado. Por quê? A moral dos alemães ficou abalada. Eles foram derrotados pelo inverno, né? Pelo clima russo. Então, a confiança dos soldados na sua liderança começou a ficar abalada. Os soldados começaram a se perguntar, cara, eu acho que o Hitler é um loucão, ele é doidão e a gente vai acabar sendo derrotado nessa parada. Quando os soldados começam a duvidar, é quando eles começam a perder a guerra. Tá entendendo? Nós vimos que a Alemanha, claro, ela também sofreu bombardeios e ataques e tudo mais. Afinal, a guerra era para os dois lados. Do mesmo jeito que a capital da Inglaterra, a cidade de Londres, recebeu bomba na cabeça, cidades como Dresden, na Alemanha, foram também bombardeadas. Desde o dia D, que a gente estudou lá, que foi o desembarque dos americanos na costa da França, né, quando os americanos entraram de verdade na guerra, os aliados começaram a reconquistar a Europa, começaram a libertar a França, expulsar os nazistas de volta para a Alemanha, né? E a Alemanha passou a ser bombardeada. Conforme os anos se passaram, entre 43 e 45, estima-se que cerca de 70 mil civis alemães morreram nesses bombardeios. E vale observar que civil é todo aquele que não é um soldado, então são mulheres, são crianças,
são idosos. Essas pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, elas também morriam. Professor, por que você está falando sobre a Alemanha sendo bombardeada? Porque é muito comum a gente colocar os alemães como os vilões da história, e todo alemão é malvadão e tal, por causa do Hitler e não sei o quê. Só que a gente precisa se lembrar que, mesmo no país culpado pela guerra, no caso da Alemanha, eles também tinham civis, também tinham idosos, também tinham mulheres, pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, tá entendendo? Que não estavam participando. E essas pessoas eram mortas no fogo cruzado também. Então, infelizmente, é tragédia para todos os lados. Cidades como Dresden, vocês estão vendo as fotos de Dresden destruída aí, é uma cidade que existe até hoje, já foi reconstruída e tudo. Ela não era um alvo militar, não tinha soldados, não tinha quartéis, não tinha nada militar em Dresden. Cerca de 70 mil refugiados alemães foram mortos em bombardeios, beleza? Então, só para ficar registrado aí, apesar de o Hitler ser malvadão e jogar bomba na cabeça dos britânicos, os alemães também levavam bomba na cabeça. Beleza, amiguinhos? Principalmente, muito mais intensamente, depois de 43, quando os alemães começaram a ser derrotados na Europa. Se você tem um PlayStation 2 ainda, um videogame antigão aí, eu sei que algumas pessoas têm, eu sei que eu tenho o meu aqui, procure um jogo chamado Medal of Honor, ou Medalha de Honra. Ele é um jogo muito legal, que narra exatamente essas investidas, né, as batalhas ali de reconquista da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Super indico, qualquer jogo da série Medalha de Honra é super indicado nesse sentido aí. É uma aula de história no PlayStation 2. Eu sei que é um videogame antigão, mas vale a pena revisar. Beleza? Se você tem, dá uma checada. Chega aí no camelô mais próximo, né, no vendedor da feirinha aí, e procura Medal of Honor para Play 2, porque é um jogaço que vale a pena, qualquer um deles. Pois bem, e aí chega no ápice, né, o clímax da Segunda Guerra Mundial, o nível maior de sentimento de vitória dos aliados, que é a Batalha de Berlim. Berlim, vocês sabem, é a capital da Alemanha, é onde estavam escondidas as últimas forças do Hitler. Essa batalha aconteceu já em 1945, o último ano da guerra, né? Vocês viram aí que a guerra começou em 39, foram 6 anos de guerra, lá na Segunda Guerra Mundial. E com os aliados avançando sobre a Alemanha dos dois lados, a cidade de Berlim, que é a capital, foi cercada pelos ingleses e americanos de um lado e pelo exército russo do outro. A campanha foi marcada, então, por estupros de mulheres alemãs e diversos crimes de guerra. Pois é, eu, infelizmente, não posso falar que um lado da guerra era herói e o outro lado era vilão, certo? Os alemães fizeram coisas horríveis como o Holocausto, que foi o assassinato de 6 milhões de judeus, e os conquistadores russos, quando chegaram lá sobre Berlim, também cometeram diversos crimes de guerra, beleza? Eles matavam pessoas inocentes, bombardeavam lugares que não eram alvos militares, estupravam mulheres e assim por diante. Infelizmente, estudar o século XX é sim estudar tema pesado, beleza? Foi um século muito pesado, foi o século mais violento de toda a nossa história, infelizmente. Então, não dá para falar só bem de um lado e só mal do outro, sendo que tinha monstros e heróis em ambos os lados, beleza? Os alemães não se rendiam. O Hitler tinha proibido os soldados alemães de se render, e mesmo já tendo os aliados já invadindo a capital, a última cidade nazista, né, que era Berlim, os alemães não se rendiam, eles lutavam até a morte. Desse jeito, os aliados tinham que conquistar a cidade quadra a quadra. Eles iam avançando de quadra em quadra, trocando tiro com tanque de guerra, igual vocês estão vendo aí na foto e tal, de uma quadra de cada vez, em toda a capital de Berlim, até chegar no núcleo, né, no cabeça da parada, que era o próprio Hitler, que estava lá na cidade de Berlim. Essa foto que vocês estão vendo aí da bandeira vermelha, ela é histórica, ela foi recolorida por computador, beleza? E ela representa, então, aí soldados soviéticos da Rússia comunista, hasteando a bandeira comunista, né, vermelha aí com a foice e o martelo, a bandeira do comunismo, né, da Rússia soviética, sobre o parlamento inglês, o Reichstag, inglês não, perdão, alemão, o Reichstag. Então essa foto, ela representa mesmo a vitória dos russos sobre os alemães. Se tinha alguma dúvida de que os nazistas tinham sido derrotados, essa foto aí é a maior prova de que os russos venceram a Grande Guerra Patriótica, como eles chamam a Segunda Guerra Mundial. Belezinha, queridos? O Adolf Hitler, como eu falei, estava dentro de um bunker
Vocês estão vendo a foto aí, essa foto não é do bunker do Führer, porque ele foi desmanchado, o bunker do Adolf Hitler ele foi desmanchado depois que ele se matou, mas basicamente é uma construção de concreto embaixo da terra, para que ninguém consiga explodir a parada, e lá dentro é fortificado. Então o Hitler estava escondido ali, né, o supremo governante da Alemanha lá estava escondido dentro do seu bunker, e ficou encurralado, não tinha mais como fugir, tinha soldados do lado de fora do bunker dele, né, tentando invadir ali e tal, e aí ele se matou. Ele engoliu um pouco de veneno lá, eu acho que, se eu não me engano, era cianureto, que eles usavam nos suicídios, e ele se matou junto com a esposa dele, que estava lá também dentro do bunker, a Eva Braun. Então, os dois se mataram juntos, né? Os oficiais dele cremaram os corpos, colocaram fogo nos corpos e tal, e assim acabou a saga do ditador alemão, né? Ele morreu por suicídio durante a Batalha de Berlim, encurralado dentro do seu bunker. Pois bem, os oficiais das Forças Armadas alemãs assinaram a rendição, né? Eles se renderam lá, alguns dias depois do suicídio do Adolf Hitler. E foi nesse ponto aí, durante a rendição da Alemanha, que aconteceram os julgamentos de Nuremberg, né? Que quando esses oficiais foram lá diante da justiça internacional confessar os seus crimes. Foi durante aí os julgamentos de Nuremberg que o mundo ficou sabendo sobre a solução final dos judeus, sobre o extermínio em massa dessa população na Alemanha, e assim por diante, né? Então, até a Alemanha se render, ninguém sabia do Holocausto. Os americanos iam chegando e tinha aquele monte de judeu preso, e eles pensavam, esse judeu está preso aí como prisioneiro de guerra, ele deve ter lutado contra os alemães e tudo mais. Eles não sabiam que os alemães tinham planos de exterminar todos os judeus. Isso só foi esclarecido depois que a Alemanha se rendeu lá nos julgamentos de Nuremberg. Beleza? Então, os julgamentos foi quando os nazistas confessaram todos os seus horrendos, horrorosos mesmo, crimes de guerra. Beleza, queridos? Então, isso tudo só foi possível graças ao suicídio do Hitler, porque o cara se recusava a se render até o último instante. Ele continuou resistindo, mesmo depois de todo o país dele ter perdido a guerra, quando só tinha o bunker dele, ele continuava resistindo e se matou, para não dizer que foram os aliados que mataram ele. Beleza? E aí, claro, a Alemanha derrotada, o Hitler morto, os caras se renderam, agora vamos dividir o país, porque esse era o padrão desde a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos humilhar a Alemanha, já que eles foram os culpados de tudo. Na Primeira Guerra Mundial, a gente estudou lá que a Alemanha perdeu as suas colônias e tudo mais, e começou a ser governada por uma república extremamente corrupta, a República de Weimar, né? Na Segunda Guerra não foi diferente. Quando o conflito acabou e o Hitler se suicidou, a Alemanha, como vocês estão vendo aí no mapa, foi dividida em 3 partes. Uma das partes seria administrada pelos ingleses, a parte do noroeste do país, essa partezinha de azul claro que vocês estão vendo aí no mapa. Uma parte administrada pelos americanos junto com os franceses, que é a parte sudoeste ali na região de Frankfurt até Munique, beleza? Americanos e franceses administrando essa parte laranja aí do mapa, e a parte leste do país ficou sendo governada pela Rússia comunista. Vocês estão vendo ali pertinho da Polônia, a parte vermelha da Alemanha era a parte de influência soviética, beleza? No próximo bimestre, no terceiro bimestre, a gente vai estudar a Guerra Fria e vamos ver como é que essa divisão da Alemanha representava mesmo a divisão do mundo inteiro entre essas duas partes. Os capitalistas, que são ingleses, americanos e franceses, e os comunistas. Inclusive, até hoje, se vocês acompanharem as discussões políticas que ainda acontecem, a divisão ainda é entre direita e esquerda, entre capitalistas e comunistas. Lula e Bolsonaro, por exemplo. Essa divisão que começou com o fim da Segunda Guerra Mundial, ela infelizmente dura até os dias de hoje. Até hoje as pessoas se classificam como sendo comunistas, como vocês estão vendo aí na Alemanha, ou capitalistas. Até hoje, infelizmente, esse conflito nunca acabou. Tudo bem que hoje ele é um conflito meramente político, as pessoas não trocam tiros no meio da rua, porque uma é de esquerda, outra é de direita, mas elas continuam xingando umas às outras,
fazendo inimizade umas com as outras, parando de falar com as outras mesmo quando são parentes, e assim por diante. A Alemanha Ocidental, ou seja, a parte oeste da Alemanha, seria reconstruída com o auxílio dos Estados Unidos, Inglaterra e França. A Alemanha Oriental, ou seja, a parte leste da Alemanha, a parte mais para lá, sob influência soviética, seria reconstruída pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Durante esse período aí, durante os anos seguintes, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se tornou, de fato, dois países separados. Era a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Esses países tinham hinos diferentes, bandeiras diferentes, situações políticas completamente diferentes, e era dividido no meio por um muro que a gente vai estudar no terceiro bimestre, chamado o Muro de Berlim. Imagina que você mora aqui na Samambaia e a sua mãe mora ali, ou seu parente, sei lá, mora ali em Taguatinga, né? De repente dividem o Brasil no meio e o muro separa vocês. Agora você mora no Brasil Ocidental e o seu parente de Taguatinga mora no Brasil Oriental. E vocês ficam 30, 40, 50 anos sem se verem. Pois foi isso que aconteceu. A Alemanha permaneceu dividida de 1945 até 1989. Então foram 45, 44 anos aí de divisão da Alemanha. Famílias ficaram separadas porque o país estava efetivamente dividido. Beleza? Basta você se lembrar, então, que sempre que acaba uma guerra mundial, a gente humilha a Alemanha. Acabou a primeira, vamos tirar as colônias dos caras. Acabou a segunda, vamos dividir a Alemanha no meio. Beleza, queridos? Esse daí foi o resultado mais importante e mais proeminente da Segunda Guerra Mundial, porque isso aí deu origem a tudo o que a gente vai estudar como sendo a Guerra Fria. A Guerra da Coreia, que até hoje nunca acabou, é resultado disso daí. A Guerra do Vietnã, que a gente também vai estudar, foi resultado disso daí. E assim por diante. Pois muito bem. Mesmo a Alemanha tendo sido se rendido, a Itália e a Alemanha se renderam, o Japão continuava lutando lá do outro lado do mundo. Mesmo sem aliados, mesmo isolado, os japoneses, muito samurais, muito honrados e tal, aquela coisa toda, eles diziam: se você perder, se os americanos chegarem aqui na sua ilha e começarem a dominar o seu território, é melhor você se matar, igual um samurai, com sua honra, do que você se render. Não se renda. Isso era o que o imperador Hirohito, do Japão, dizia para eles. Eles continuavam lutando. Os americanos estavam invadindo o território japonês muito lentamente, porque vocês devem saber que o território do Japão é composto por ilhas. O Japão é um país insular, tem 3 ilhas principais e outras 3.000 ilhas ao redor dessas ilhas maiores. Então, de ilha em ilha, de batalha em batalha, os americanos iam lentamente conquistando o território japonês. Vocês estão vendo aí mais ou menos como era, e basicamente os relatos dos soldados americanos era de que o território japonês, a guerra no Pacífico, era um inferno tropical. Porque eles invadiam no verão, claro, ninguém gosta de fazer guerra no inverno, a Rússia é a melhor prova disso, né? Então eles invadiam no verão, um calor miserável lá na ilha de Okinawa, no sul do Japão, e os soldados lutando ali naquele terreno pantanoso, de ilha em ilha, com o mar entre elas. É ruim de transportar, por exemplo, tanque de guerra, equipamento pesado de uma ilha para outra. Era um problemão. A guerra no Pacífico era realmente um pesadelo para os americanos. E os japoneses eram especialmente cruéis com os prisioneiros de guerra. Se o japonês capturasse você, americano, você poderia ter certeza que você ia perder um olho, ia perder alguns dedos, ia ser torturado, ia ser queimado vivo antes de morrer. Por quê? Os japoneses estavam lutando não só pela conquista, pela guerra, pelo conflito em si, mas também pela honra. Né? A gente tem aquele conflito civilizacional, para nós ocidentais é até difícil de entender essa visão de mundo japonesa, mas para eles a derrota é muito pior do que a morte. Então, eles demoravam para matar os seus inimigos quando conseguiam capturá-los. Beleza? Então, pode-se definir a guerra no Pacífico, o avanço dos americanos lá no Japão, como realmente uma guerra no inferno, como os próprios soldados americanos escreveram em seus diários lá, os sobreviventes. Pois bem,
Em segredo, os cientistas americanos eles tinham desenvolvido uma nova super arma. Alguém falou uma parada aí no chat que eu não li, peraí que eu vou ver. Os samurais faziam seppuku, exatamente, Maria Fernanda. Seppuku, ou harakiri, que significa cortar a si mesmo, é uma prática que se refere a tirar a própria vida da forma mais dolorosa possível. Existem formas mais rápidas de uma pessoa se suicidar, mas o samurai, para defender a honra dele, já que ele tinha sido derrotado, ele morria lentamente, com uma lâmina muito afiada no próprio abdômen, ou seja, na própria barriga, demoraria muito tempo para morrer, para que desse jeito ele pudesse provar para o mundo que ele tinha coragem de enfrentar essa dor desse tamanho, né? Essa morte tão horrível. Então, o seppuku, como a Maria Fernanda falou ali, era realmente uma prática destinada a lavar a honra do samurai derrotado. E você precisa entender que essa cultura de samurai, ela ainda existe até hoje, ainda que a classe guerreira dos samurais não exista mais. Então, por exemplo, os empresários japoneses, eles ainda se comportam competitivamente dessa forma, como derrotas e vitórias, honra e desonra e assim por diante. Essa cultura, ela ainda persiste no Japão de hoje, 2021, beleza? Pois bem, em segredo, ainda durante a guerra, os cientistas americanos estavam desenvolvendo uma super arma. Teve um cara, um cientista alemão, por sinal, só que de origem judaica, chamado Albert Einstein. Einstein teve uma ideia brilhante. Os átomos, vocês vão estudar isso no ensino médio, são a menor estrutura possível da matéria. Hoje em dia a gente sabe que não é a menor estrutura possível, mas até então acreditava-se que era esse o caso. Os átomos tinham um núcleo composto de prótons e nêutrons, com elétrons que giram em volta deles, dando-lhes uma carga elétrica negativa. O Einstein descobriu então que o núcleo de um átomo não era indivisível. Você poderia desmanchar o núcleo de um átomo. E essa fissão nuclear geraria muita energia. Você quebrar um átomo no meio, o núcleo de um átomo no meio, liberava muita energia. E esses prótons e nêutrons que ficavam ali no núcleo do átomo se espalhavam em todas as direções. Acontece que os cientistas americanos perceberam que esses prótons e nêutrons indo em altíssimas velocidades em todas as direções acertavam outros núcleos de outros átomos ao redor. Então, o átomo que você dividia liberava prótons e nêutrons em todas as direções, e esses prótons e nêutrons acertavam outros átomos, e quando isso acontecia, o núcleo desses outros átomos também se dividia, liberando mais prótons e mais nêutrons. O resultado disso é uma reação em cadeia. Quando você quebra um átomo, ele vai quebrar outros, que quebrarão outros, que quebrarão outros, e isso infinitamente. Sendo que quebrar o núcleo de um átomo liberava uma quantidade absurda de energia. Ora, essa reação em cadeia, átomos destruindo núcleos de outros átomos sucessivamente, era o princípio ativo daquilo que ficou conhecido como uma bomba nuclear. Prevendo os futuros conflitos com a Rússia, o governo americano decidiu fazer uma demonstração do poder dessa bomba nuclear para o mundo inteiro ver. Vamos mandar um recado, então, para o mundo. Não mexam com os Estados Unidos, porque agora nós temos uma arma de verdade. O Hitler tinha morrido em abril de 45. Já era agosto. Pensa, abril, maio, junho, julho, agosto. 4 meses. E os japoneses não se rendiam. Eles continuam se suicidando ao invés de se entregarem. Mesmo mulheres, crianças, civis que não tinham nada a ver com a guerra, quando os americanos chegavam na cidade, todos eles se matavam ao invés de se entregar. Então, era uma luta lenta, encarniçada, feia, e era a oportunidade perfeita para os americanos testarem a sua próxima arma. O governo americano então falou: já que a honra japonesa não os permite se render, vamos matá-los de medo. Então, nos dias 6 e 9 de agosto de 45, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, foram explodidas 2 bombas atômicas, uma em cada cidade. Vocês estão vendo aí nas imagens o resultado. Essas fotos elas eram tiradas a muitos quilômetros de distância, e essas explosões era possível de serem vistas do espaço, de tão grandes que eram. Para você ter uma ideia dos efeitos dessas bombas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, as pessoas que viam o clarão da bomba
né, quando ela explodia acima da cidade, e elas viam o clarão e tentavam correr, elas eram evaporadas se estivessem próximas o suficiente da explosão. Muito tempo depois, quando estavam reconstruindo as cidades, eles encontravam muros, um muro que estava de pé, uma pedra, uma estrutura mais forte, e tinha uma fotografia de uma pessoa, como que um carimbo preto naquele muro, na forma de uma pessoa. E estudando esse carimbo preto, descobriram que não era, não se tratava de tinta, não era uma pintura, era uma pessoa de fato, que correndo por ali, o calor da explosão evaporava a pessoa e ela ficou ali como uma pintura na parede. A pessoa ela era desmanchada pela explosão nuclear se ela tivesse próxima o suficiente. Para as pessoas que não estavam tão perto da explosão, eram comuns relatos de japoneses que, né, recebiam a onda de calor e tal, e não morriam imediatamente, mas a pele de seus braços se descolava. Então, eles iam, né, perdendo a pele dos braços. Tem um monte de relatos na internet que você encontra de pessoas que sobreviveram às explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki, e são relatos assustadores. Por quê? Ninguém nunca tinha visto uma arma igual no passado. E essa foi as únicas ocasiões, essas duas, em que se usou essa arma contra pessoas de verdade. Depois de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos nem ninguém nunca mais explodiram essa bomba em pessoas, porque decidiram no mundo inteiro que isso era cruel demais. Não podia repetir isso em guerra nenhuma, porque isso era desumano. Tá entendendo? No dia seguinte, após a explosão de Hiroshima e Nagasaki, o imperador japonês reuniu o conselho de guerra e se rendeu. Então o imperador japonês falou: não, mesmo com toda a nossa honra, mesmo com toda a nossa insistência, a gente não tem nenhuma chance contra esse tipo de arma. Então é melhor a gente se render. Foi graças às explosões de Hiroshima e Nagasaki, então, que o Japão, enfim, se rendeu no fim da Segunda Guerra Mundial, decretando de fato, de uma vez por todas, a vitória dos Estados Unidos da América na Batalha do Pacífico. Tranquilo até aí, queridos? Essa foto que vocês estão vendo aí da direita é a cidade de Hiroshima toda destruída, e você precisa se lembrar que as residências japonesas, a maior parte delas era construída de madeira, inclusive até hoje, né? Eles fazem casas de madeira, porque como tem muito terremoto, muita coisa lá, nessa época era fácil de reconstruir. Então, as cidades tradicionais, as casas das cidades mais tradicionais japonesas, elas eram baixas e com a estrutura feita de madeira. O resultado é que a cidade inteira foi destruída nas duas explosões atômicas aí de Hiroshima e Nagasaki. Beleza? Bom, o Japão então acabou sendo ocupado e você precisa ter em mente que os Estados Unidos encaravam o Japão como um ponto estratégico muito importante. Por quê? Ele fica no quintal da Rússia. Vocês estão vendo aí no mapa a Rússia, esse país gigantesco amarelo, e o Japão, aquelas ilhas pequenas ali, de verde. E, claro, como eu falei mais cedo, os americanos eles já estavam prevendo conflitos com a Rússia soviética. Por quê? A Rússia comunista, eles já estavam desenvolvendo também a bomba atômica e eles eram muito poderosos. Então, eles, estando do lado vencedor da guerra, eles iam estar intactos no final, eles iam ter ainda o seu exército, ainda ia ter o seu poder militar, e os Estados Unidos perceberam, cara, quando a Alemanha, quando o eixo for derrotado, a Rússia será o próximo problema. No final do mês de agosto, o governo americano ocupou oficialmente o Japão, mandando soldados para lá, desmontando o exército japonês e assim por diante. Até hoje, inclusive, o Japão não tem um exército muito expressivo. Eles escolheram não ter forças armadas muito numerosas no país. O Japão hoje é um dos países mais pacíficos do mundo inteiro. Apesar do motivo oficial ser reconstruir o Japão e garantir a paz, tinha interesse, né, por parte dos americanos, de que os soviéticos não incluíssem o Japão na sua esfera de influência. Ou seja, não vamos deixar o Japão virar comunista, porque do outro lado do Oceano Pacífico aqui está os Estados Unidos. E se um dia os americanos entrarem em guerra contra os comunistas, como a gente vai ver que aconteceu na Guerra Fria, o Japão poderia ser um ponto estratégico muito importante. Então, não podia deixar o Japão virar comunista de jeito nenhum. É por isso que até hoje, inclusive, o Japão é um dos países mais capitalistas do mundo.
Tem uma animação sobre as explosões, gente, surto que eu tive quando assisti. Ah, sim. Inclusive, a galera que tiver gatilho aí, emocional, né? Porque a parada é realmente muito pesada, eu não aconselho que você procure na internet sobre Hiroshima e Nagasaki de um modo geral. Existem filmagens, existem relatos, tem o pessoal que faz desenho animado retratando a parada, tem todo tipo de mídia, e se você for mais sensível, é conteúdo pesado, beleza? Bomba atômica não é brincadeira, e era uma arma realmente sinistra. Foi um episódio negro na nossa história da humanidade. Então, quando você vê fotos do Japão hoje, aqueles bairros lá de Tóquio, né, com todo aquele comércio, aquelas luzes, tudo aquilo ali, você precisa ter em mente que o Japão foi transformado em um país muito capitalista para que não caísse nas mãos do comunismo, porque os Estados Unidos não queriam um país comunista tão perto do seu território. O Japão pode não parecer, mas ele fica próximo aqui dos Estados Unidos, do outro lado do Oceano Pacífico, beleza? A partir do Japão, por exemplo, os Estados Unidos receberam um ataque de Pearl Harbor, né, e entraram na guerra e tudo mais. Então, o Japão é um ponto estratégico muito importante. Até hoje, 2021, eles são um país aliado dos Estados Unidos. Japão e Estados Unidos têm muitas políticas que os aproximam, porque não é interesse americano que o Japão se torne comunista em nenhum momento. Pois muito bem, o vencedor conta a história. Vocês devem ter reparado que eu falei várias vezes nessa aula de atrocidades cometidas pelos alemães, no caso do Holocausto, mas também pelos americanos e pelos russos, quando invadiram Berlim, pelos japoneses, que não tratavam bem os seus prisioneiros de guerra, mas também pelos americanos ao explodir bombas atômicas. Por muito tempo, a gente estudou a história e, infelizmente, ainda tem muitos professores, muitos escritores de livros, tem muitas pessoas que falam sobre a Segunda Guerra como se fosse uma história em quadrinhos, onde você tem o super-homem, que é só do lado, só do bem e é bom, com o cabelo perfeito, o Superman, né? E do outro, você tem o Lex Luthor, que é mau, careca, feio e malvadão, e o bom é só bom e o mal é só mal. Infelizmente, na história humana, as coisas não são tão fáceis de serem estudadas. O alemão, ele cometeu atrocidades, mas ele não foi o único. Da mesma forma, existiram heróis americanos na Segunda Guerra Mundial, mas também houveram heróis alemães, como o comandante Erich von Manstein, que ele era subordinado do Hitler, e quando o Hitler falou, não se renda, continue invadindo a Rússia, o Erich von Manstein falou, o Hitler é louco, eu não vou invadir a Rússia e matar os meus homens de frio. Ele é um cara que desobedeceu o Hitler, tirou os soldados dele da Rússia e salvou a vida deles. Então, existiram heróis na Alemanha nazista? Sim, mas também existiram monstros. Da mesma forma que os soviéticos também fizeram uma versão do Holocausto. Os comunistas da Rússia fizeram um holocausto também, só que ao invés de matar judeus, eles mataram ucranianos. Esse episódio, que aconteceu em 1938, foi conhecido como o Holodomor soviético. Essa palavra que está aí na última linha da apresentação de vocês aí, o Holodomor, também é um assunto muito sensível que eu não aconselho que você procure se você tiver algum tipo de gatilho, porque é parada pesada. Então, infelizmente, é muito comum a gente estudar a história da Segunda Guerra Mundial, estudando o Hitler como sendo o malvadão da história e os heróis comunistas soviéticos que salvaram o mundo. Mas a verdade é que a Segunda Guerra Mundial foi um tempo de monstros e de heróis. Você tinha monstros e tinha heróis, infelizmente, dos dois lados. O mesmo herói americano que derrotou o Hitler foi o monstro americano que explodiu as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, que nem tinham alvos militares. Eram cidades civis, cheias de hospitais, escolas, crianças, velhos e mulheres. Tá entendendo? Então, o herói também faz atrocidades na história da Segunda Guerra Mundial. E é por isso que esse assunto é tão pesado. É por isso que esse conteúdo do nono ano é tão difícil de ser estudado. Por quê? Para um professor é muito fácil colocar o Hitler era o vilão da história e os aliados salvaram o mundo. Mas o vencedor é que conta a história. E o vencedor foram os aliados. É por isso que a gente vê os soviéticos e os ingleses e os americanos como grandes heróis na guerra, porque eles venceram. Mas a verdade é que eles também fizeram monstruosidades. Casos de desrespeito aos direitos humanos foram observados dos dois lados do conflito. Beleza? O Holocausto nazista
e o Holodomor soviético são duas faces da mesma moeda. Na imagem aí vocês estão vendo como é que chama? Um memorial lá no país, né, na Ucrânia, sobre o Holodomor, para que as pessoas não se lembrem de quando o Stalin matou os ucranianos de fome. Essa menina é representada magrinha aí na estátua de propósito, porque o Holodomor foi uma técnica que o Stalin usou para matar os ucranianos usando a fome. Ele não deixava entrar comida no país da Ucrânia. Beleza? E aí foi um genocídio que é pouco tratado, a gente estuda pouco sobre o Holodomor nos livros de história, porque quem praticou foi o herói da Segunda Guerra. Então, como é que a gente vai falar mal do herói, né? É por isso que os livros não falam sobre isso, mas aconteceu. Tranquilo, queridos? Até que enfim a gente encerrou esse conteúdo. É muito pesado ficar falando sobre esse tipo de assunto. Esses vídeos, quando eu coloco no YouTube, o YouTube barra um monte de coisa, porque tem muitas palavras pesadas, tem muitas imagens pesadas. Não é um conteúdo legal de se estudar, apesar de ser um conteúdo extremamente interessante. Se você acessar a Netflix agora e escrever aí Segunda Guerra Mundial, você vai ver um monte de documentários e filmes e histórias e coisas sobre esse período da história, beleza? Porque foi um período muito violento, muito violento, e vocês sabem que violência atrai a atenção da gente, né? Parece que a gente não tem como fugir disso. O nosso conteúdo vem até aqui, beleza? Semana que vem vocês não devem ter aulas ao vivo, fiquem atentos nas salas do Google Classroom aí, porque é semana de conselho de classe. Tranquilo? Não se esqueçam de estudar o material complementar que eu vou colocar daqui a pouquinho lá no Google Classroom. Essa gravação, inclusive, vai estar lá. Eu vou deixar fontes extra para vocês lerem sobre o Holocausto, sobre o Holodomor, sobre as bombas atômicas. Vou colocar essas informações todas para vocês lá. Não se esqueçam de estudar, primeiro, porque é muito importante a gente aprender isso, e segundo, porque vocês devem ter visto aí, caiu na atividade de vocês, na avaliativa, né? Infelizmente o conteúdo veio depois e tal, mas estava lá na atividade avaliativa de vocês. Se você ainda não tiver feito, tá lá esse conteúdo. Tranquilo, meus queridos? Hoje a aula foi rapidinha mesmo, a gente só precisava finalizar a Segunda Guerra Mundial. Para a galera do YouTube, eu vou interromper a gravação. Muito obrigado pela atenção e até mais.